Eu não tinha curtido muito quase nada do material de divulgação de Wicked, que acaba de entrar em cartaz aqui no Brasil e que nos Estados Unidos estreou junto com Gladiador 2, né? Naquela vibe de Glad Wicked ou Wickediator, Clicked, enfim, esse Barbenheimer 2.0 desse ano. Que faz sim algum sentido e que até onde eu tô vendo tá gerando até uma comoção interessante, ainda que não no mesmo nível do Barbenheimer. Mas bom, fui assistir o Wicked com essa expectativa mista e, no entanto, a experiência foi bem melhor do que eu imaginava, ainda que tenha precisamente o mesmo problema que eu apontava quando eu via os trailers, e eu tenho apontado em vários outros blockbusters de fantasia dos últimos anos, não só eu, mas muita gente também. Me parece que quem não se incomoda com isso, quem não tem apontado isso, vai deixar passar, ou vai passar pano, ou simplesmente não vai se incomodar no caso do filme, e tá tudo bem, cada um com as suas próprias opiniões, mas me incomodou profundamente. Me incomodou a ponto de atrapalhar uma experiência que vinha muito sólida e que, na verdade, é muito estruturalmente organizada. O Wicked, parte 1, como está escrito na tela, é um filme muito caprichoso do ponto de vista da narrativa e principalmente das interpretações e, em grande parte, na produção também. Mas a tal da direção de fotografia, o tal do color grading, tem se tornado realmente uma questão, mais do que um detalhe, mais do que algo a se observar nos filmes, vem se tornando um problema mesmo, que cabe a nós, como críticos, tentar trazer sempre para estabelecer um contraste, estabelecer uma antítese e um contraponto. Antes de entrar em mais detalhes sobre Wicked, parte 1, eu vou lembrar você que ainda não fez isso, não se esqueça de vir aqui embaixo, se inscrever no canal, curtir o vídeo também, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas, e lógico, não se esqueça também de deixar o sininho das notificações ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E claro, se você quiser me acompanhar em outros comentários que eu estou sempre fazendo sobre cinema, você pode me seguir tanto na minha conta do Twitter, como do Blue Sky, como no Instagram, como no Letterboxd. Os links estão aparecendo aqui embaixo, na descrição do vídeo, e os arrobas aí na tela. Assim como também no Diário de Pernambuco, em que eu tô sempre fazendo críticas semanalmente. Vou deixar a crítica de Wicked aqui embaixo também na descrição. Wicked foi o primeiro espetáculo que eu assisti na Broadway lá em 2015 e foi uma experiência muito impressionante porque, embora eu já tivesse visto o filme do Victor Fleming, O Mágico de Oz, de 1939, eu não fazia ideia da existência do livro Wicked, a história não contada das bruxas de Oz, que inspirou o musical. O livro é de 95, foi escrito pelo Gregory Maguire e a peça foi montada pela primeira vez em 2003. E agora o filme é baseado no primeiro ato da peça, né? Esse filme é a primeira metade, a segunda metade, como eu falei, deve ser lançada no ano que vem. Mas faz todo sentido essa divisão, porque o filme tem mais tempo para entrar nos detalhes da história e nas alegorias que o musical deixa mais em aberto. O livro tem mais estofo alegórico do que a peça, né? A peça deixa a coisa muito mais voltada, claro, para o espetáculo, para as músicas, e também isso faz muito sentido, até porque são 2 atos e tal, e é realmente muito bacana. Quem puder em algum momento assistir a Wicked na Broadway, eu recomendo, eu acho uma experiência incrível, muito bonita e muito colorida, coisa que falta aqui no filme do Jon M. Chu. O Jon M. Chu, inclusive, dirigiu um filme chamado Podres de Ricos, que tem a Michelle Yeoh no elenco, que volta aqui para esse filme, como a Morrison, a Madame Morrison, que é a diretora da Universidade Chutes, que vai com a cara da Elphaba logo no começo, né? A Elphaba é a bruxa má do Oeste, e a Glinda, ou Galinda no começo, depois ela vai se transformar em Glinda, mas ela é a Galinda, que é a personagem da Bruxa Boa do Sul, a Ariana Grande, que interpreta muito bem, e a Elphaba é interpretada pela Cynthia Erivo. A Cynthia Erivo realmente interpreta a Elphaba com uma beleza, com um detalhamento muito impressionante, porque é uma interpretação muito contemporânea. Ela traz uma coisa, umas nuances no olhar, nas risadas, um triste costume com as coisas que ela sofre, porque ela nasceu verde, então ela tem sofre da discriminação da família e também na Universidade Chutes desde sempre. Então ela transmite com muita beleza, com muita ternura, esse processo de ir se apoderando dos próprios poderes, de ir tomando um pouco mais de conta de quem ela é, de um processo de autoaceitação, que é um tema muito recorrente, lógico, nesse tipo de história, nesse tipo de alegoria, mas que funciona muito bem na interpretação dela. É uma interpretação muito mais contrastada, muito mais cheia de detalhes, texturas e ideias e expressividade do que qualquer coisa na direção de fotografia desse filme. É realmente um trabalho muito grandioso em termos de produção e por isso que espanta tanto essa dificuldade, essa falta de cuidado mesmo com o color grading. Por que isso é tão importante? Porque o Mágico de Oz, o universo do Mágico de Oz, é um universo naturalmente colorido e naturalmente cafona também. Existe uma cafonice, existe um exagero, uma breguice na forma como os personagens falam, na maneira como eles pronunciam temas, né, e palavras. É tudo muito over, né? E, no entanto, a busca por um realismo, por uma ideia de verossimilhança, inclusive plantando
tulipas aos montes, tentando filmar as coisas com coisas construídas, tentando buscar o efeito prático, todo esse fetiche em ser realista, em ser verossímil, acaba comprometendo em alguns casos a paleta de cor. De que adianta você ter um bocado de tulipa plantada de verdade, você tem um trem construído de verdade, se você não tem uma luz que favoreça isso. A luz do Wicked, do filme, é ou branca, difusa, aquela coisa sem contraste, em que você unifica todos os elementos da cena, ou é uma luz escura mesmo, uma falta de luz, como na sequência do Defying Gravity, que é a música mais famosa, provavelmente, do musical, que é uma música belíssima, muito bem interpretada aqui. A cena dramaticamente é muito boa em termos das interpretações e da maneira como ela se coloca na história, mas do ponto de vista visual é escuro. É desnecessariamente escuro, não tem nenhum sentido naquela cena ser tão escura. Escuro e baixo contraste, não é só uma questão de escuridão, porque falando assim faz parecer que é só você contrastar a imagem que acabou, é só saturar a imagem que acabou. Não é isso. Tem vários filmes que têm uma imagem super contrastada e são horrorosos. Tem vários filmes que têm uma imagem de baixo contraste, que tem uma baixa saturação também, e que funcionam muito bem, porque cada caso é um caso, cada proposta é uma proposta. No caso de Wicked, não me parece uma escolha consciente, no sentido de que vai favorecer ao filme. Me parece uma preguiça mesmo, me parece uma falta de cuidado com a personalização do universo. É uma busca por uma pasteurização que procura justamente o consenso. Tanto é verdade que a maioria das pessoas, o público grande, não se incomoda com isso, porque ele já está acostumado a ver esse tipo de fotografia nos filmes da Marvel, nas adaptações da Disney de modo geral, porque a sensação que eu tenho assistindo, no entanto, é que eu estou vendo um filme com uma névoa na frente. Não existe uma clareza, inclusive isso é uma questão também de escolha de lente, tá? Mas eu não quero entrar tanto nisso. Não existe uma clareza no contorno da imagem, uma nitidez que faça com que a gente enxergue cada um dos elementos da cena. Tudo parece que está mediado por essa pasteurização. E está. Eu vi uma resposta do John M. Chu a uma entrevista com relação a essa questão do color grading, ele falou que não vê problema nenhum nisso, que acha que é o ideal mesmo, que tem que ser assim. Bom, se ele acha que é o ideal, e se muita gente acha que é o ideal, paciência. Eu acho que não. Se você compara Wicked, por exemplo, com Oz Mágico e Poderoso, do Sam Raimi, que é um filme muito inferior do ponto de vista dramático e narrativo, inclusive, você vê a diferença. O Oz, para todos os defeitos que ele tem, é um filme verdadeiramente colorido. É um filme vivaz, é um filme que as cores têm definição, têm força, e se ele fosse, aí sim, um filme mais dramaticamente bem estruturado, ele funcionaria muito melhor do que esse daqui, que tem tudo o que ele precisa, que é todo redondinho, tem toda uma produção grande, tem atuações excelentes, não só da Cynthia Erivo e da Ariana Grande, mas também da Michelle Yeoh, que tá ótima, do Jeff Goldblum, que tem uma participação pequena como o mágico, né, de Oz, e funciona bem também, entre outros, mas no final tudo acaba atrapalhado por isso. É uma pena mesmo, porque é um detalhe, mas que na prática está longe de ser um detalhe. É algo muito, muito importante na construção geral do filme, porque é como ele se apresenta para você. Eu, infelizmente, não consigo deixar esse tipo de coisa passar. Uma pena, porque no geral eu gostei bem mais do filme do que eu imaginei que eu fosse gostar.